Vocês já vão ver qual é a arma. As palavras do céu, este é meu filho, em quem me comprazo, soavam ainda aos ouvidos de Satanás. A palavra de Deus era a segurança de Cristo quanto à sua divindade, de sua missão. Vier a viver como homem entre os homens. E era a palavra de Deus, a palavra que declarava sua ligação com o céu. Que Jesus ouviu a voz do céu a dizer: este é meu filho em quem me comprazo. Era o desígnio de Satanás fazê-lo duvidar dessa palavra. Se a confiança de Cristo, primeiro, em Deus fosse abalada, segundo, Satanás sabia que lhe caberia a vitória no conflito. Satanás ia ganhar. Portanto, a batalha. Terceiro, poderia derrotar Jesus. Quarto, esperava, sob o império do acobremenhamento, de extrema necessidade, que era a fome, e Cristo perdesse a fé em seu Pai e operasse um milagre em seu favor, em seu benefício. Houvesse ele feito isso, e ter-se-ia frustrado o plano da salvação. Portanto, são 4 ou 5 pontos que estão aqui em causa, que ia destruir o plano de Deus, da nossa salvação, e pôr em dúvida tudo. Cristo confiava nele próprio, não confiava no Pai, Satanás derrotava-o e nós ficaríamos sem vitória. E operasse ele isso, em seu benefício, houvesse ele feito isso, ter-se frustrado o plano da salvação da nossa vida eterna. De nossa tentação. Como é que nós podemos vencer? Com esta vitória. Quando o Filho de Deus e Satanás, pela primeira vez no céu, se deverão defrontar em conflito, era Cristo, comandante das hostes celestiais, e Satanás, o cabeça da rebelião no céu, fora dali expulso. Jesus podia tê-lo matado, como costuma dizer. Cristo podia tê-lo destruído, mas não podia fazer isso em virtude do seu comportamento de ser divino e de ser um Deus que conhece o futuro antes de acontecer o presente. Ele sabia que se destruísse Satanás, não poderia salvar ninguém e todos os anjos iam ficar revoltados contra Deus. Iam ficar cheios de medo. Por isso que já sabíamos que Satanás iria atacar a Cristo aqui na terra. Agora, Cristo fragilizado, Cristo não podia destruir Satanás, não podia expulsá-lo, mas podiam vencer. E está aqui um campeonato, é a nossa vitória. Agora dir-se-ia haver assim invertido os papéis, as condições. Ou seja, a condição de Cristo era muito baixa, era inferior a anjos, era inferior a Satanás, e estava na condição de moribundo, e estava na condição de depender de Deus, mas sem alimento. Como é que ele ia resolver isto? É a dificuldade do ser humano, é quando ele tem dependência de comer, de se alimentar, e tem um conflito, e tem um problema, e se lhe impõe a observância do sábado, ele agora escolhe observar o sábado e perde o emprego e perde o alimento. E Cristo vai aqui nos ajudar a compreender a vitória. Agora dir-se-ia inverter as condições, e o adversário explorou o mais possível essas supostas vantagens. Mas vamos ver que Jesus vence e que nós podemos vencer também. Um dos mais poderosos anjos, disse ele, fora banido do céu. Um dos mais poderosos anjos, disse ele, fora banido do céu. Portanto, a aparência de Jesus indicava ser ele aquele anjo caído. Portanto, as aparências iludem. A aparência de Jesus indicava ser ele o anjo caído. Mas Satanás estava como um anjo de luz, querendo para ser um anjo de luz. E Jesus não era um anjo, nem sequer era um anjo. Era um ser humano.
Um ser divino devia ser capaz de comprovar sua pretensão mediante o milagre. Se tu és o Filho de Deus, manda. Dá uma ordem que estas pedras se tornarão em pães. Tal ato de poder criador, e insiste no maligno, seria concluente prova da divindade. Isso poria termo à contenda. Não há tréguas, mas Jesus não fez tréguas. Ele fez guerra. Ele ganhou a guerra. Não foi sem luta que Jesus pôde escutar em silêncio. Outra nota para nós. Ouçam. Jesus não contendeu. Escutou em silêncio o arqui-enganador. Alguém podia lá para lá dar uns berros e está calado, só que diz. Não. Jesus, calmo, sereno, ouviu em silêncio. O Filho de Deus, no entanto, não devia provar que era divino, que era a sua divindade, a Satanás. Isso ia causar pior. Ao explicar a causa da sua humilhação, atendendo às exigências do rebelde Satanás, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Houvesse Cristo, reparem isso, houvesse Cristo cedido às sugestões do inimigo, reparem só, e Satanás diria ainda mais, diria outra coisa, diz assim: mostra-me um sinal para que eu creia que tu és o Filho de Deus. E vai, cada vez, pondo mais coisas, há uma conversa. E Satanás vai ganhar. Mas Jesus disse uma coisa que o afastou. Mostra. E a prova teria sido inútil para quebrar o poder da rebelião do coração dele. E Cristo não devia exercer o poder divino em seu próprio benefício. Viera para sofrer a prova, como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e de submissão. Nem aí, nem em qualquer ocasião, em sua vida terrestre, operou ele um milagre em seu favor. Suas maravilhosas obras foram todas para o bem dos outros. Se bem que Cristo reconhecesse Satanás desde o princípio, não foi incitado a entrar com ele em discussão. Não falar com a serpente. Não falar com o diabo, neste caso. Não dialogar. Fortalecido com a lembrança da voz do céu ainda, descansou no amor de seu Pai. Não parlamentaria, é para falar com a serpente, Satanás, com a tentação. Não parlamentar. Você não discuta. Eles dizem uma coisa, e você diz outra, depois diz outra. Mas aquilo nunca mais é um conflito sem tréguas. Você tem que acabar por decidir. Se continua a falar com eles, como se chama dizer. Porque eles têm sempre para dizer que você tem que fazer algo contra a sua vontade. Ou contra a vontade de Deus, neste caso. Você até pensa que é da vontade de Deus, mas da vontade de Deus não é. Mas eles pensam em você, pensam na sua situação e dizem: você tem que obedecer aos decretos, às ordens acatadas por nós. E insinuam. Quando insinuam, não é de Deus. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura, que confrontavam as insinuações. Está escrito. Onde é que está escrito? Está em Deuteronômio 8. Jesus citou Deuteronômio. Disse ele: em toda a tentação, sua arma de guerra era a palavra de Deus. Está escrito. Porque Jesus conhecia as Escrituras de pavio a pavio. Ele conhecia as Escrituras. Satanás exigia um milagre que Jesus o fizesse como prova da sua divindade. Mas há uma coisa maior que todos os milagres,
uma firme fé, uma firme confiança num claro, assim diz o Senhor, era este o irrefutável testemunho de Cristo. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. E não conseguiu. Grande Salvador. Era nas ocasiões de maior fraqueza, agora fala na vida de Jesus, que assaltavam a Cristo as maiores tentações. Portanto, todo o seu ministério foram conflitos. E Jesus sempre diz, está escrito. Está escrito. Como é que lês? Como é que entendes que está escrito? Olha o que está escrito. Nem só, não só oração de pão. Ele tinha as escrituras para falar. Assim pensava Satanás prevalecer. Por esse método, obtiver a vitória sobre os homens que não conhecem as Escrituras ou que não estão com a cabeça concentrada nas Escrituras. Quando a resistência desfalecia, a força de vontade se debilitava, a fé de muitos e a fé deixava de repousar em Deus, então eram vencidos os que haviam há muito e valorosamente mantido ao lado do direito. Cederam, quer dizer que está a ceder. Muitas pessoas cedem. Depois de conhecer a verdade, depois vão indo e cedem. Moisés também achava-se fatigado pelos 40 anos de peregrinação de Israel. E sabe o que aconteceu? Sabem? Quando, por um momento, sua fé deixou de se apoiar no infinito poder. Foi só um minuto, costuma dizer. Num minuto estragou tudo. Fracassou exatamente no limiar da terra prometida. O mesmo quanto a Elias, que se mantivera firme diante do rei Acabe, e depois que enfrentar toda a nação de Israel, e depois os 450 profetas de Baal à sua frente. Depois daquele terrível dia sobre o Monte Carmelo, em que os falsos profetas haviam sido mortos e o povo declarara a sua fidelidade a Deus, Elias fugiu para salvar a sua vida diante das ameaças da idólatra Jezabel, que era a mulher de Acabe. Mas a Jezabel era o adorador de Satanás. Assim se tem Satanás aproveitado da fraqueza da humanidade. Agora dou 1000, a pontuação que estou a falar agora a seguir é poderoso. Ouçam aquilo que Ellen White escreveu. Inspirado por Deus. E continuará a operar deste modo sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens perplexa pelas circunstâncias, ou aflita pela pobreza e a infelicidade, Satanás se acha a postos para tentar e aborrecer. Lembra-se do caso de Jó. Ataca nossos pontos fracos de caráter, as nossas necessidades. Por exemplo, necessidade de uma mulher, falta de amor de uma mulher, falta de apetite. Não é falta de apetite, tem apetite, mas não pode. Tem condições, não está nas condições para fazer aquilo. E então o diabo tenta muito, procura abalar nossa confiança em Deus, que permite existirem tais condições. Então ele diz aqui, procura abalar nossa confiança em Deus, que até permite existirem tais condições na nossa vida. E Satanás, estás a ver, olha, Deus nem te deu a vida certa, tens um trabalho que não tem valor nenhum, levas coça, não compreendes ninguém te compreende, a igreja não te compreende, as pessoas não te compreendem, tu deixa de pensar assim, como é carro para a frente, faz coisas à sorte, não é? Manda, depois manda, e as pessoas, bom, todas, a maioria, não é? A maioria. Frequentemente o tentador vem a nós, como foi a Cristo, como um anjinho em pés de lá, aparentemente, e apresentando nossas fraquezas e enfermidades. Uma
mensagem muito linda, às vezes com uma mensagem muito linda, dizer toca aqui no ecrã, toca aqui no ecrã. Olha, eu esta semana recebi estas mensagens. Eu bloqueio essas pessoas que querem fazer o trabalho de Satanás nos grupos de Nanawai, nos grupos de Deus. Eu bloqueio essas pessoas logo de imediato. Essas pessoas não têm noção da aberração que estão a fazer. Dizem, partilhar esta publicação, ou toque nesta publicação, que você será curado. Isso é espiritismo, isso é o diabo, meus amores. Esperem, com calma. Ouçam o resto. A pontuação é 1000, é que eu dei aqui. Por isso que este meu acelerar, não é? Das minhas ideias, que não são minhas, são de Deus. Diz assim, espera desanimar, Satanás espera desanimar-nos a alma, a nossa vida, não é? E romper nossa ligação com Deus. A pretensão de Satanás é separar-nos de Deus. Oferecer-nos o gozo imediato do apetite sexual, ou do apetite de comer carne, ou do apetite da luxúria. Então, Satanás está seguro de sua presa. Agarram. Costuma dizer agarram por um cordão de ouro. Põe um cordão ao pescoço de ouro. E há pessoas que dizem, e Lenoite disse isso, que muitas pessoas estão presas a este mundo por cordões de ouro. Vocês ouçam. É verdade. Não sou eu que digo, foi Lenoite. É Deus que disse. Diz Deus agora para mim, diz para nós todos. Se o enfrentássemos como Jesus fez, haveríamos de escapar a muitas derrocadas. Aqui diz derrota. Muitas derrocadas se dão porque as pessoas cedem e cedem e cedem e cedem uma vez, e duas, e três, e quatro, e cinco. Anda aqui um brinquedo no chão. Olha, são pilhas, são baterias. São baterias. Tem-se que guardar porque isto é perigoso. Não vai na hora de tratar disto, já resolve depois, mais tarde. Portanto, ceder à tentação do apetite. Água com gengibre, água de chá, gengibre. Que é para poder ficar sem pisado lá por dentro. De inflamações. Quanto às inflamações. Agora ele não escreve assim, no seguinte parágrafo. Quando Cristo disse ao tentador, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca, repetiu as palavras que há mais de 1400 anos atrás ele disse a Israel. O Senhor teu Deus te guiou através deste deserto, sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. É preferível morrer do que pecar. É o que isto quer dizer. Viverá o homem pela palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. No deserto, quando falharam todos os meios de subsistência, Deus enviou o seu maná do céu e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Deus não falha. Essa providência visava ensinar-lhes que quando confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, que Ele não os abandonaria. Não deixaria chegar praga à sua tenda, nem só que vou de dia, nem de noite, nem mortandade, nem doenças, nem privações, e eles iam ter o pão nosso cada dia. O Salvador pôs agora em prática a lição que dera a Israel.
pela palavra de Deus fora prestado socorro às hostes hebraicas, e pela palavra seria ele concedido a Jesus. Ele aguardava o tempo designado por Deus para o seu socorro. Achava-se no deserto em obediência a Deus. E não obteria alimento por seguir as sugestões de Satanás. Em presença do expectante universo, ficou como lição, testificou ele ser menor desgraça sofrer, seja o que for, do que afastar-se de qualquer modo da vontade de Deus. É por isso que Ellen White escreveu, a certa altura, é preferível morrer do que pecar. Jesus chegou ao ponto mais alto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado, e agora vamos entrar na porta final, na porta de saída do programa, que é a nossa saída da pandemia. Olha aqui, o que é que diz a saída da pandemia? Muita gente fala na pandemia, e aqui está a falar da pandemia, biblicamente, historicamente, que vai acontecer assim. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Ou seja, é impossível, diz a Ellen White, que está aqui a explicar, que o seguidor de Cristo faça o que o mundo está a mandar. Ou seja, ir trabalhar ao sábado, servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Portanto, está a servir a Deus e está em causa os empreendimentos humanos, ele tem que deixar de servir a Deus para ir para os empreendimentos humanos. Os empreendimentos humanos aqui vai visar o sábado. Vocês vão, leia o texto comigo, por favor. Talvez pareça que a obediência a qualquer claro reclamo da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Cá está a falar do sábado. Satanás quer fazê-lo crer a nós, quer fazer crer, em breve, que deve sacrificar as convicções da sua consciência. Eu acredito, por exemplo, no regime alimentar, vegetariano, predileto por Deus, preferido por Deus, mandado por Deus, com 7 remédios. O 8º não é remédio, é a fé em Deus. Confiança em Deus não é remédio. E nestes 7 remédios tem tudo menos sangue,